Oi! Tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast para você curtir um grande bate-papo com Karen. Com duas pessoas muito especiais que eu vou começar a apresentar o currículo. Uma Nutri maravilhosa e uma Dermato maravilhosa. Acho que esse podcast vai fazer sucesso. Então vamos começar. Esse podcast a gente vai ser chamado a atenção. Vai. Porque vamos falar que a gente tá falando muito. É verdade, a gente vai extrapolar aqui. Muito bem, então vamos começar aqui. Eu vou apresentar as nossas duas convidadas maravilhosas. Eu acho que eu vou ler o currículo mais fácil das duas e aí a gente vai jogando bate-papo, né? Então, a gente tá com uma Nutri, a Stella Herman, falei certo? Certíssimo. Nutricionista, especialista em padrões gastronômicos, achei demais isso. Depois eu vou falar por que eu achei demais isso. Atendimento humanizado, também achei demais no seu currículo. Na clínica da doutora Débora Campuzan, que é a dermato que está também com a gente hoje no Cambuí, aqui em Campinas. Atende São Paulo, atende online, isso é interessantíssimo falar. Então, qualquer lugar do Brasil. E do mundo. É efetivo e do mundo, verdade. Efetivo esse atendimento. E o Instagram que a gente vai colocar depois aqui escrito embaixo, né? Diet da NutriChef. Dieta da NutriChef. Dieta da NutriChef, perfeito. E a doutora Débora, queridíssima, que eu já fui no podcast dela, amei. Dermatologista, 25 anos de atuação, né? Entusiasta da beleza natural, adoro também isso no seu currículo. Quiet Beauty, né? Quiet Beauty sempre. Personalizada no gerenciamento do envelhecimento e criadora do método Quiet Beauty, colocamos aqui, que eu adoro. E aí vamos começar então, tem tanta coisa pra gente falar boa, né? Vamos começar, o podcast então, eu sempre apresento isso, ele é mais voltado para essa mulher no puerpério, mas não tem como a gente não trazer o período gestacional, né, ali junto, e pouco se fala do puerpério, é um momento que a gente estava conversando antecipadamente de dificuldades da mulher, de tristezas muitas vezes, né? E a gente vai falar hoje aqui dessas aflições da mulher nessa fase, né? E aí, né, o que você acha que dentro da tua rotina como dermato, quando a mulher te procura nessa fase, qual é o momento que ela te procura? Quais são, talvez, os procedimentos que você poderia colocar também, que você utiliza, né? Ela te procura muito mais no puerpério imediato, num puerpério mais tardio? E quais são os procedimentos que você gosta? Olha, pra mim é ideal quando ela me procura durante a gestação ainda. Se possível, pré-gestacional. Quando ela tá querendo engravidar, ela já me liga, né? Já faz uma consulta e a gente já programa essa gestação. Porque tem muitas coisas, muitos lasers, muitos procedimentos que eu posso fazer durante a gestação. Porque o puerpério é uma fase muito desafiadora, né? Eu brinco que elas estão numa bolha, aquele barrigão se achando lindas. De repente estoura a bolha, tira o baby. E aí você olha no espelho e fala, meu Deus, e agora? Então, o pré é muito interessante pra mim. Mas vamos falando em puerpério especificamente, normalmente elas me procuram no pós-imediato. Porque a hora que estoura a bolha, elas vêm e assustam. Então, eu tenho muitos casos de pacientes que chegam nessa primeira consulta no dia que sai pro pediatra. Sabe aquele dia que sai na consultinha do pediatra, já vai pro consultório. E as 3 queixas mais comuns nessa fase são manchas de pele, perda da qualidade de pele, os melasmas da vida, exatamente. E às vezes até algumas pintas, algumas coisas que aumentaram durante a gestação e que estão em situações incômodas, às vezes numa localização e tal. Queda de cabelo, que não necessariamente começa nesse pós-imediato. Às vezes ele demora até 2, 3 meses para acontecer, mas a queda de cabelo já é uma preocupação nessa fase, que já teve outros filhos, às vezes tem uma história ruim com isso e tal. E sem dúvida nenhuma, a flacidez e as rugas. Nossa Senhora. Flacidez, rugas e estrias. E as estrias, eu ia falar da estria, que a estria... Então, a flacidez e as rugas, porque ela olha no espelho e ela acha que não tá bem, né? Fala, putz, eu vou fazer foto com o neném, olha isso, não tá legal, a olheira e tal. E a estria é uma preocupação que vem constante. Eu ouço muito sobre as estrias desde o início da história. E estria, a gente melhorou tanto o tratamento, a gente tem microagulhamentos específicos. O microagulhamento é o nome de uma tecnologia, na verdade. Existem várias diferentes. Alguns deles nós conseguimos fazer com drug deliveries, ou seja, eu consigo colocar na região, junto com essas microagulhas, o ativo que me interessa. Então eu posso usar em face, por exemplo, para melasma, usando um clareador. Eu posso usar no couro cabeludo, fazendo vasodilatadores, fatores de crescimento, exossomas para melhorar essa queda, ou evitá-la, ou até
acabar com ela, melhorar não só a queda, porque tem gente que ainda não tá com queda. Pode ser usado durante a gestação e no puerpério. Exatamente. Todos esses procedimentos. Isso que eu tô falando até agora pode ser antes e depois e durante. Tá? E nas estrias a gente usa muito as medicações, os ativos para estrias. Então quando a estria tá branca eu uso medicações que podem escurecê-la. Quando ela tá profunda eu uso medicações que diminuem essa atrofia. A gente consegue melhorar muito a qualidade dessas estrias e às vezes até desaparecê-las. E eu tava vendo muito isso, aproveitando esse tema. A gente vai nos congressos também de GO e às vezes eles dão uma pincelada em cabelo, né? E tem alguns procedimentos que são melhores. E hoje tem se falado muito dessa questão mesmo, dessa ablação, né, local, de você colocar os ativos dentro mesmo da derme ali, né? Esses são os queridinhos também para queda capilar? São, sem dúvida nenhuma, para queda capilar hoje. Padrão ouro é você fazer o tratamento localizado, fazer com drug delivery específico no ponto. A gente usa com alguns tipos diferentes de microagulhamento. Blend, daí eu falo que vai a sua feitiçaria, exatamente. Aí vai a sua feitiçaria. Aí vem o meu caldeirão, né? Exatamente. Então, para falar assim, categorias, a gente usa sempre vasodilatadores, que são produtos que abrem os vasos para que todo mundo haja melhor. A gente usa medicações específicas, então, por exemplo, se essa queda... Por isso que queda de cabelo é legal também a gente fazer um diagnóstico, porque tem aquele negócio, né, nem toda queda é igual. Às vezes, nesse puerpério, que a gente fica muito, é do puerpério, a pessoa teve uma alteração na tireoide, ela tem, né? As mulheres engravidam mais tarde, e aí, em geral, na menopausa e tal, a gente já tem um afinamento e uma queda de cabelo por conta dessa alteração hormonal, e às vezes isso é desencadeado no puerpério por conta da idade também. Então, primeira coisa eu faço mesmo que um diagnóstico. E aí, nessas medicações, eu vou usando os ativos mais específicos, os vasodilatadores, um específico para causa da queda. E hoje, com os exossomas, que a gente usa não só no couro cabeludo, mas a gente usa na pele, na gineco, né? Na gineco tá super... A gente usa muito, é muito em alta. Né? Começando já tem um tempo, né? Mas tá muito legal para recuperar mesmo a pele. Tem tanta... Eu falo que a gente usa todo esse know-how da dermato e aplica na região da vagina. Né? E rejuvenesce, porque é uma célula senescente, é uma célula que ainda não morreu, mas ela não tá ativa. Então ela não tá produzindo os hormônios, as características, ela não tá melhorando a qualidade do tecido, fazendo colágeno, fazendo elastina. Quando eu uso um exossoma, às vezes até um PDRN, que também é na mesma linha aí de uma engenharia genética, né? De uma terapia regenerativa, eu faço com que essa célula senescente rejuvenesça. Então eu volto essa célula a ser uma célula produtora, melhorando a qualidade desse tecido. Falando em cabelo, que é o que a gente estava comentando antes, eu melhoro a qualidade do fio, eu aumento a espessura, eu dou brilho. Alguns pacientes, inclusive, o cabelo branco dá uma melhoradinha. Jesus, pronto. Já vai todo mundo correr, marcar consulta. Bora lá. E aí, o que eu ia aproveitar o link de falar de por que a gente trouxe a Nutri junto, e eu acho demais essa combinação. Aí a pessoa chega lá pra ver esse cabelo, ver essa estria, e aí você pede o exame e o ferro dela está em 40, né? Então aí pode passar o remédio que for, minha pessoal, que não acontece, né? Nutri, né? A ferritina. 8, que eu peguei uma 8 também. Então e como que entra, então, a importância, né? Vamos explicar para elas a importância desse cenário, que é, eu falo, a base da pirâmide, né? A gente não adianta usar o remédio que for, se não tiver uma base muito bem consertada. E como é difícil o trabalho de vocês para educar o povo, né? É importante a alimentação em todas as fases da vida, né? Como eu disse para vocês, inicialmente comecei no consultório de nutrição em São Paulo, numa clínica de reprodução humana, fiquei lá 4 anos, tive uma experiência bem vasta, era uma clínica multiprofissional, e eu pude atender muitas tentantes, muitas gestantes, né, muitas nutrizes, e faço também introdução dos alimentos, então assim, eu atendo desde a concepção até a idade adulta e todas as doenças, mas voltando... A parte de gestação, então quando a paciente me procura querendo engravidar, não é só ela, é ela e o marido que devem cuidar e melhorar da alimentação. Então é muito importante que o homem também entenda o momento que a mulher quer. Então se vocês decidiram fazer uma vida, vamos fazer da forma mais perfeita possível. Então, a gente tem que melhorar a alimentação de ambos, não só da mulher. Porque muita gente coloca só a culpa na mulher por não conseguir engravidar. E, geralmente, a maioria do defeito vem do homem. Então, assim,
Então, a alimentação, ela é a base, uma das coisas mais importantes, né, gente? Eu costumo dizer que a gente tem 7 pilares para ter uma qualidade de vida. Alimentação saudável, bem equilibrada e distribuída, sono suficiente, intestino saudável, hidratação, atividade física, no estresse. Então, super importante. E vitamina D. Então, a gente precisa ter a luz do sol que Deus nos deu. Então, assim, é pouquinho, claro, porque a dermato não deixa, mas uma exposição de 10 minutos que o pediatra fala, coloca 10 minutinhos do bebê só para não ter icterícia. A gente também precisa do sol. Uma planta não vive sem sol. Até aquelas de sombra, né? Tem que ter pelo menos uma luminosidade. Não, mas se estiver bem protegidinha, eu tô liberando também, então, tá? mas a gente pode se expor um pouquinho só pra... tomei um solzinho de 10 minutos. É tão bonitinho a gente ficar com uma corzinha. Exato. Eu posso... A gente pode indicar autobronzeadores pra cor aqui, tá? Eu posso entrar nessa seara da autoestima indicando autobronzeador. Tá tudo certo também. Tudo bem. Mas é importante dizer o seguinte, a forma como a alimentação foi passada durante muito tempo, a pirâmide, isso tudo não se usa mais, tá? Aquela pirâmide onde a gente tem a base de carboidratos, né? Isso não existe. A realidade é que a gente precisa melhorar o nosso hábito de vida, nosso estilo de vida. Então, a epigenética hoje fala mais forte do que a genética. Não necessariamente você terá tal doença se seu pai teve, ou se sua mãe, ou se seu tio, ou enfim. Quando você tem um hábito de vida, um estilo de vida melhor, com essas 7 coisas que eu falei, a gente consegue melhorar o nosso futuro. E todo mundo quer envelhecer bem. E a alimentação é uma das bases, sem dúvida nenhuma. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, ancestralmente lembrarmos que nós éramos carnívoros. Sim. Então, a proteína, principalmente para a parte de cabelo, pele, unha e desenvolvimento fetal, porque um bebê se dá entre mórula, blástula, gástrula, neurula, vai aumentando através de aminoácidos, que nós obtemos através de proteínas. Então, a gente precisa, primordialmente, favorecer e escolher mais proteínas na nossa alimentação, depois gorduras boas. O que são as gorduras boas? A gordura do abacate, a gordura do azeite de oliva, a gordura até mesmo da própria carne, o coco, excelente indicação, a carne do coco, né? Porque a água de coco, ela tem carboidrato simples, mas de alto índice glicêmico, então dependendo do que for, mais a polpa, a carne realmente é fonte de gordura boa. Então, a gente precisa priorizar proteínas e gorduras boas, e principalmente proteínas animais, tá? Porque ela realmente vai te dar um bom bloco de vitamina do complexo B, muito ferro, né? Todos os minerais que a gente precisa. Então, assim, a proteína, ela tem um papel muito importante na nossa alimentação. Até mais do que os vegetais, por incrível que pareça. O ovo faz então, uma assim, vida, o né? ovo exatamente. O ovo é a proteína a gente tem que tudo a gente ali dentro pra que é a produzir proteína uma vida. padrão. Então, quem come bastante ovo, tá tudo bem. Não, tá excelente, excelente. E nós, geralmente, não consumimos a quantidade de proteína suficiente. Né? Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu já como um bifinho no almoço, um bifinho no jantar, não é o suficiente. Então, nós precisamos iniciar o nosso dia, ter um café da manhã rico em proteínas e gorduras boas. Então, por que não iniciar o café da manhã com um ovinho mexido e um abacate? Ou um ovinho mexido e o coco, como a doutora falou, as oleaginosas. Tem pessoas que têm alergia, as oleaginosas são as castanhas, as amêndoas, as nozes e tal, mas numa pequena quantidade, tudo em dose homeopática não faz mal, né? A gente tem que ter o equilíbrio sempre. É o segredo, isso é né? importante. E somos bioquimicamente diferentes. O que serve para você pode não servir para a doutora Débora, pode servir para mim, mas pode não servir para você. Então, é importante procurar o profissional em cada área, seja nutricionista, seja dermatologista, seja físio, seja fono, seja gineco, para você ter realmente um tratamento específico para você. Isso é fundamental. Então, a dieta tem que ser personalizada, tá? Esse currículo na história de você trazer a gastronomia, né? O que eu vejo de dificuldade para elas, até no consultório eu montei um cantinho agora com oferta mesmo, para ela saber como ela faz, né? Que legal. Às vezes a dificuldade de fazer um café da manhã, o que eu vou comer? É mais fácil ir para o pão, é mais fácil você ir para um alimento pronto. Então, a dificuldade do elaborar, de fazer a compra e do pensar na criatividade de como você vai bolar, eu acho que isso impede também muitas mulheres de fazerem uma boa alimentação. Você traz isso para sua prática também de atendimento? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu tenho no meu Instagram diversas receitas.
abordando desde pessoas que querem fazer uma dieta cetogênica, uma carnívora, uma slow carb, onde entram os carboidratos complexos que são melhores para a nossa saúde. Tenho dieta específica para vegetariano também. Então, quem for vegetariano, eu não posso gerar uma vida? Pode, porém a gente vai ter um cuidado redobrado com a sua suplementação, porque é importante nessa fase que a gente tenha. Então, assim, a gastronomia, como que eu atendo meu paciente? Não demora menos do que 1h30 minha consulta. Quando é online, às vezes eu chego a extravasar 2 horas e pouco. Por quê? Porque eu quero acolher o paciente da melhor forma. Eu quero entender como é que é o hábito de vida dele, como que é o estilo de vida dele, a rotina, porque eu vou fazer uma dieta direcionada para determinado dia do paciente. Se o paciente tem tal dia uma atividade física, ou então tal dia ele tá off, ou então tal dia ele tem um dia estressante no trabalho e que ele vai ter, de repente, um happy hour, eu vou incluir esse happy hour dentro do happy hour, eu vou falar, olha, você pode escolher isso que é melhor para a sua saúde. Então, eu ensino também o paciente a escolher aquilo que é melhor, e eu costumo dizer que eu quero ser a última nutricionista do paciente, para que ele, de fato, aprenda aquilo que é bom para o organismo dele. Isso é primordial, não é quilocaloria que determina a qualidade da sua dieta, e sim a densidade dos macronutrientes, onde você precisa escolher, né, pra gente ter qualidade, colocar realmente. uma nova rotina, né, porque às vezes nem a mulher nessa fase, por exemplo, em especial, vai no puerpério, sabe direito que horas que ela vai comer, o que ela vai comer, e aí junto com isso, aprender a comer, por isso que é legal se fazer na gravidez. Mas sabe o que eu acho? Que a gente tem que desmistificar essas dificuldades, é como o skincare, às vezes elas falam pra mim, nossa, eu não tenho paciência, eu não gosto, eu não tenho paciência, não dá pra fazer. 5, 6 cremes, fico mas confusa. Não precisa ser um negócio, né, de 5, 6 cremes. Tem gente que gosta, e aí eu monto essa rotina assim. Mas puerpério não rola, né? Olha, qual que é a sua principal dor nesse puerpério? É isso. Se escovar o dente tá bom, né? Tem que escovar o dente e passar fio dental. Não é só escovar o dente. Limpar o dental é vida, gente. Tem que passar. Não, mas às vezes a gente direciona de uma... No consultório eu converso muito. Então, qual que é a sua maior dor nesse puerpério? Sei lá, um melasma? Então tá bom. Então a gente vai usar este clareador, um clareador que não tem ácido. Você pode agarrar o baby, né? Beijar, abraçar sem a gente ter problema, tal. A gente vai usar um de manhã, um de noite, pronto, são 2 cremes. Eu extrapolo esse mesmo creme para pescoço, para olho. A área da mama, eu acho importante a gente falar, né? Às vezes precisa de uma hidratação, mas assim, não, eu tô falando aqui para desmistificar, porque não precisa ser uma skincare. A pessoa às vezes fala, eu nem vou, porque vai ser tanta coisa para fazer, eu não vou ter tempo agora. Não é assim. E eu consigo no consultório fazer uma coisa meio agilizada para diminuir também esse time do skincare, esse tempo do paciente. Então, por exemplo, se é um paciente que já tá com uma toxina feita, fez um peeling, a pele tá em dia, essa manutenção é muito mais simples. A gente traz também muito isso pra gineco. Eu falo, às vezes você tem umas tecnologias que você não precisa passar o creme 3 vezes por semana durante 4 meses, porque na tecnologia você consegue otimizar aquilo, exatamente. E daí essa pele, você acha que nesse momento da vida da mulher é mais difícil ser tratada por questões hormonais ou não? Se você enquadra bem, ela fica como outras fases da vida da mulher? Eu não acho mais difícil, não. Eu acho que ela tem características específicas. E aí a gente tem que olhar com essas características, mas não que seja mais difícil, né? Com pontos, por exemplo, flacidez. A flacidez é uma coisa muito comum, não só em face, como em corporal nessa fase, né? Então, hoje eu tenho, por exemplo, no consultório, um arsenal para isso. Bioestimuladores de colágeno, que são injetáveis, que eu posso fazer pré, durante, pós. Eu tenho ultrassom microfocado, é um aparelho, parece um laserzinho mesmo, um ultrassomzinho. Ele não queima a pele, não machuca, não dá downtime, que é uma outra coisa que a paciente no puerpério não quer. Porque a avó, tia, os amigos vão visitar, ela não quer ter dor, ela não quer ficar queimada, machucada. Então, assim, um ultrassom microfocado, por exemplo, ele não tem nenhum downtime, você sai do consultório linda, né? Ele demora para ir agindo, o resultado final não é imediatamente, ele vai demorar aí 40, 60 dias para o resultado final, mas você já tem um resultado inicial. Então, assim, eu tenho muita coisa que pode ser feita rápida. O que você me perguntou da dificuldade, eu acho bem isso. Não há uma dificuldade, mas há uma necessidade de individualização. E o que a gente estava conversando antes, a história da idade, né? Engravidando mais tarde, eu acho que as mulheres de 35, 40 realmente têm que buscar esses tratamentos, porque a reestruturação da pele é diferente depois que ela estica. Né? A gente já veio perdendo colágeno, né? A partir dos 35, com ou sem gestação, esse colágeno já... Por mais que conseguimos produzi-lo, ele vem sendo degradado com uma velocidade um pouco maior. Se eu faço uma indução de colágeno, eu tenho uma recuperação muito maior. Por isso que eu comentei no começo que quando eu consigo acompanhar essa paciente no pré
engravidar durante a gestação, eu consigo um pós muito mais sossegado. E autoestima, gente, é tudo, né? Eu trabalho com saúde, com beleza, mas a gente sabe aqui que olhar no espelho e gostar do que tá vendo muda a vida, né? E eu acho também, até por mim, eu perco massa muscular muito fácil. No meu puerpério, por não alimentar corretamente, a minha pele não ficou legal porque eu perdi músculo. E por causa de dietas hipoproteicas. Então, por isso que eu bato bastante na tecla da gente comer proteína, né? E se eventualmente você não conseguir essa ingesta proteica adequadamente, tem alguma dica, Nutri, que você pode dar, assim, por exemplo, esses whey proteins ou body proteins, o que você acha legal de relance, assim, se ela não consegue comer, que o ideal é comer comida de verdade, né? Uma coisa importante também a ser falada é o seguinte, num processo de pós-parto, a gente precisa pensar principalmente se for uma cesárea, quanto à cicatrização dessa gestante. Coloca bem direitinho isso para que as mães, as puérperas possam entender. Sim. O que a gente está falando aqui sobre cicatrização e o que a gente está falando aqui que vai acometer ao leite. Ah, não, sim, Entende? não, perfeito. Porque o que acontece? Perfeito. Elas acham que o que você fala sobre cicatrização ou um creme, eu não sei, tudo pode passar pro leite. Pro leite. Não. E não tudo vira um motivo para você não fazer. Exato. Ou para você não fazer. Exato. Não, eu sou a doutora Débora é mãe de 2 meninas maravilhosas, já estão mais velhinhas, 2 moças. Mas uma tem 15, 18 e 19 anos. E recentemente, né, a Isa fez aniversário, eu atendi a Isa pequenininha. Parece que não cresce, né? A gente não cresce. A gente envelhece. A gente ainda fala crianças, eu tenho 3 né? filhos, né? Tenho 3 meninos e os meus 2 primeiros filhos eu amamentei 7 meses exclusivamente, só peito, não dava absolutamente nada. E eu as 2. Eu também. Então, assim, enfim, né, ser mãe é algo que eu seria mãe 10 vezes, 15 vezes, também. Porque é uma emoção que não tem explicação. É a maior emoção da minha vida. Eu só não tenho mais filhos porque eu não tenho condições mesmo. E a gente tem que ter equilíbrio em tudo que a gente faz para poder, né? Então, assim, Mas é um momento único, né? Para uma mãe dar à luz. Então, eu me emociono sempre. E, assim, quanto à cicatrização, é importante a gente desinflamar o corpo dessa gestante. Principalmente se ela veio de uma gestação onde ela não se alimentava corretamente. Então, a gente precisa excluir aqueles alimentos mais inflamatórios para a gente ter um processo de cicatrização melhor para ela. Então, eu tiraria o glúten, eu tiraria a lactose, por mais que a pessoa não tenha e açúcar, tá? Então, assim, açúcar, refrigerante, doce, bebida alcoólica, né? Nada, absolutamente nada disso, porque isso tudo é tóxico para o seu organismo neste momento, nesta fase. É tóxico para o seu organismo. Da gestante, exatamente. Então, assim, para o processo de cicatrização. Então, você, principalmente, acabou de fazer uma cirurgia, né? Isso eu tô falando para quem tá fazendo, fez uma cesárea. Mas quem teve o parto normal, eu recomendaria também retirar açúcar, retirar doce, retirar refrigerante e não beber bebida alcoólica, né? Isso é algo que eu acredito que todos nós... Porque é algo que o nosso organismo não reage de uma forma positiva. É algo que, por exemplo, o açúcar envelhece. Né? Aqui a doutora está falando de colágeno, de elastina, de produção, de melhorar a sua pele. Se você é uma pessoa que faz um botox, que faz um estímulo, se você consome açúcar, você envelhece. Então, assim, o consumo excessivo de açúcar é algo que não é indicado para a nossa vida. E, muito pelo contrário, a gente precisa buscar um açúcar de uma fruta, e uma fruta de baixo índice glicêmico, onde você vai ter vitamina C, onde você vai ter resveratrol, onde você vai ter outras coisas que são extremamente antioxidantes e que vão melhorar a sua pele, como as frutas vermelhas. Você, mulher, as frutas vermelhas são as nossas maiores aliadas, entendeu? Então, assim, morango, mirtilo, amora, framboesa, cereja, o limão, o kiwi, o maracujá, a pitaia. Então, a gente tem tanta coisa boa, por que a gente precisa consumir um doce neste momento que você acabou de dar à luz? Então, evite, porque isso, principalmente...
quando a mulher dá à luz, ela fica preocupada, será que eu vou voltar no meu peso? Caso você não tenha tido uma assistência durante o período de gestação, tenha engordado muito, ou você teve algum edema, você ficou mais inchada por N fatores, mas de qualquer forma, você vai voltar ao seu peso. A amamentação é extremamente importante e você tem quilocalorias gastas com a amamentação. Então, a amamentação é algo que é vital para o seu bebê e vital para você também, porque existe uma conexão entre feto, né, entre o bebê e a mãe, onde isso é para sempre. Então, assim, é importante a gente amamentar. Sou super a favor e exclusivamente só peito. E a gente né? Você não precisa dar mais nada. Nossa, como proibir coisas de não, comer na pediatria, né? Só fala. E ela falou do... Não, desculpa. Pode falar. Não, que ela falou do amamentar e a pessoa fica, não quero passar isso, não quero passar aquilo. Eu quero quebrar esse mito. Dermatologicamente falando... Exato, porque tem muito mito na questão do que se come, se vai para leite. Sim. Do que se passa, vai para leite, certo? Então, assim, a questão do que se come é a qualidade. Exatamente. Não é que vai fazer mal ao bebê através do leite. Não. Há uma grande diferença entre uma coisa e outra, tá? Então, assim, e a mesma coisa o que a doutora tá falando. O que eu ia falar era bem desmistificando mesmo. Eu não tenho nenhum creme, nenhum ativo que eu não possa usar no puerpério. Que passe pelo leite e me atrapalhe alguma coisa disso. Nenhum. Que beleza, as então mulheres eu posso usar agradecem. ácidos, eu posso usar clareadores. Essa parte, Fernando, você coloca bem grande no podcast. Por favor, tá, Fê? Que isso é fundamental. E uma coisa interessante, tanto isso é verdade que eu posso fazer procedimentos muito precoces. Por exemplo, toxina botulínica, eu posso e devo aplicar no pós-operatório imediato. Nasceu o neném, eu já tive casos, eu contei pra Karen, ela morreu de rir, que eu vou lá, nasceu o bebê, eu vou visitar a mãe, sabe aquele negócio? Falo pro pai, vai fazer uma volta, tal, vou lá e tal. Aplico a toxina. Quem quiser esse serviço, por favor, colocar o nome aqui embaixo do podcast. Por favor, mandar no direct que a gente... A doutora vai, exatamente. Então, a gente vai fazer uma listinha, né? E assim, os primeiros, tá? Já vão fazer, né? Então, eu posso aplicar a toxina, eu posso aplicar todos os lasers, os drug deliveries. Então, vamos desmistificar. Esse pós pode ser simplificado, né? Não precisa ser muitas coisas. Os procedimentos são grandes aliados, porque eles diminuem a necessidade da sua rotina em casa. E isso tudo pode ser feito no pós imediato. Nasceu o bebê, a gente já manda bala. E aquela coisa que a gente sempre fala, acho que a gente falou no seu podcast, o quanto que isso... não é só apenas uma questão estética, o quanto isso muda a vida da mulher, né? Como que a mulher tá psicologicamente nessa fase e o quanto que um cuidado, um carinho desse, né? É importante para elas. A gente não tem estudo no puerpério, mas eu tenho um estudo muito legal de toxina botulínica, por exemplo, na depressão, mostrando nessas rugas glaciares, essas que ficam entre as sobrancelhas, que dão essa carinha de brava. Quando a pessoa aplica a toxina ali, você diminui esse feedback neurológico, então a pessoa diminui, inclusive, o uso de medicação, as doses, melhora muito a qualidade dessa depressão. Isso pode ser extrapolado para o puerpério, né? Se a gente for pensar que alguns puerpérios são, inclusive, muito difíceis, não só do ponto de vista de autoestima, mas do ponto de vista concreto mesmo, né? De síndromes mais depressivas, dessas dificuldades, eu acredito muito que se a gente trouxer ferramentas que tragam beleza e melhorem a autoestima dessa mãe, ela vai ser uma mãe melhor. Ela vai ter mais cuidado com esse bebê, porque a gente sabe que existem algumas situações que a mãe olha para esse bebê como um instrumento de estragar algumas coisas, apesar de ser muito amor e tal, fica essa duplicidade, né? É um sentimento bem dúbio, né? E realmente isso acontece. E é muito satisfatório a gente ver a mudança da mulher e do bebê, inclusive, né? Quando ela tem, né, quando esse suporte. Ela tem esse suporte. E a mãe muda, né? Ela passa até vir com o cabelo mais bonito, ela vem com uma maquiagem, sabe? Não é? Vem mais arrumada. Ela vem mais arrumada. E aí você vê que essa mãe ela tá feliz. É uma leveza, né? Isso traz uma leveza. Exato, acabamos de falar sobre leveza, né? Então, assim, é leveza mesmo. Até pro relacionamento, porque a gente tem que lembrar, ela falou de tratar o pai e tal, a gente tem que lembrar que é uma fase delicada, inclusive, no relacionamento, né? Que essa mãe tá muito pro bebê e tal. Então, eu acho que até para trazer, eu sou mãe e mulher ao mesmo tempo, e eu tô bonita, e eu acho que agir imediatamente, né? Essa intervenção precoce pode ajudar bastante. E tirar bem esses mitos, né? Sabe? Hoje em dia existem métodos eficazes
ótimos que podem que podem ser utilizados. ser utilizados, Muitos, né? Pelo que eu- mesmo com a mãe gestante, Uhum. mesmo com a puérpera, Uhum. mesmo amamentando, tá? Então, que fique bem claro isso, mas que saibam procurar o profissional correto, Sem dúvida, esse é um Tá. ponto. Esse que é um saiba ponto. Já realmente vamos. fazer o que tem que fazer, Odé, o que e tem aí, que ser para feito. finalizar, queria que você falasse um pouquinho do que é esse Quiet Beauty, né? Só para as mulheres assim, saberem, né? Que eu acho que é importante nessa fase atual, internetica. Que a gente tá. A gente vem de uma história muito complicada em medicina estética, né? Umas bizarrices, todo mundo viu por aí. E aí eu criei um termo, um método chamado Quiet Beauty, que é a beleza silenciosa. Então eu brinco que as pessoas têm que te olhar e falar: nossa, tá de cara boa, tava de férias, que legal, acabou de ter um neném, nem parece. Porque essa beleza tem que estar embutida. Então eu trago com todas essas tecnologias, esses injetáveis, o que tem de melhor na pessoa, assim, trazendo todas as qualidades bonitas dela, acertando aí as coisas indesejadas, mas sem mudar. Uhum. Então, um lábio pode ser preenchido sem parecer que foi preenchido, uma toxina botulínica não precisa deixar, por exemplo, a sobrancelha quase no meio da Levantado, testa lá, né? E você consegue rir, chorar, fazer careta, sair na foto sem muito detalhe. Natural, sem, né? Exatamente, com personalização, então ninguém precisa ficar todo mundo parecido, né? As Uhum. blogueiras e tal, como aquelas bochechas enormes e tal. Eu acho que isso é muito ruim. Eu acho que essa beleza tem que ser, deve ser silenciosa e personalizada. Uhum. E é isso que o Quiet Beauty faz. Ele usa todo o Uhum. arsenal da medicina estética e da dermatologia em função de trazer para cada um a sua beleza. Uhum. Isso é tão gostoso hoje em dia, né? Eu acho que também faz com que a gente se eduque, né? O que eu tenho de mais bonito e que aquilo tem que ser preservado, que é diferente das outras mulheres, né? E esse externo, ele reflete o seu interno, que nem, eu gosto mais do meu nariz, ele não precisa mexer, eu gosto mais do meu olhar, não precisa mexer, a gente pode conservar. Como que isso, eu acho isso tão lindo, assim, perto do conceito geral, porque às vezes a gente acaba tirando a beleza para tentar colocar todo mundo no mesmo padrão. E até o que não gosta, porque às vezes a pessoa fala, putz, meu nariz não é tão legal. E não necessariamente eu preciso mexê-lo. Uhum. Às vezes você acerta o olhar, dá um ajuste no lábio, tal, que esse nariz se envolve nesse contexto todo e ele deixa de ser uma situação desagradável para o seu olhar. Perfeito. Não necessariamente você precisa Nossa, intervir numa coisa que te gera um fantástico. desconforto. Eu acho que o que ficou desse podcast é podemos fazer várias coisas nesse puerpério e na gestação. E na gestação. Então, gente, muita coisa pode, né? Então, mitos foram... Acho que Eu aqui diria a gente que foram pode caídos aqui. pode convidar eles, porque eu acho que provavelmente eles vão ter dúvida de cabelo. Se pode progressiva, se não pode progressiva, qual progressiva, aquelas. E a gente pode convidar para as perguntas e a gente vai respondendo, ou num outro momento, se tiver bastante, a gente traz a doutora Débora novamente. Traz a doutora Débora. E a Nutri também. Traz A gente fala, dela. Nutri a gente, né, tem... Fantástica. E eu amo também essa visão integrativa que você faz, então a gente teria, assim, 3 horas. Sem dúvida nenhuma. Eu e a Elisa, a gente tá se segurando muito para falar, gostaria de dizer para vocês. A gente, o quê? Se segurando. Nossa! A gente queria falar. E ele já tá assim, o Fernando já tá assim, acabou o tempo. Não, Deu. porque as duas falam. E a gente Eu, por mim, ama ia falar ficando sobre também, isso. tá? Total, né? É muito- E falar de beleza, só né? um último detalhe, a hidratação, que é muito importante, além da alimentação, durante a gestação, durante Poxa, a isso amamentação. Boa. Quanto maior a sua hidratação, melhor será a sua demanda de leite. Então, assim, você deve se hidratar de golinho em golinho. Você não tem que chegar no final do dia e virar uma garrafa de água. Então, é importante para a nossa pele, em qualquer fase da nossa vida. Uma pele bem hidratada é outra história. Intestino, que Né? seria a gente também tem um outro que estar podcast, muito bem né? Falar de nutrido e intestino. hidratado, sem dúvida nenhuma. Intestino, óbvio, É. é primordial para sua saúde. Então, assim, tem muita história. Tem Ai, que muita delícia. coisa. A gente Então, separou um presentinho para vocês. Espero que vocês imagina. gostem do Muito podcast. obrigada. Vocês Muito gostem. obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada pelo Agradeço. convite. É muito Ai, especial. É um viu? assunto que É com muito me é- carinho que a gente trouxe. faz. Espero Ai, que quero gostem. me abrir. Pode? Acho que pode. Acho que é pelo lado, né? Sim mesmo. Eu quero mesmo que vocês saibam, porque cada um é único e eu quero ver a carinha de vocês. Eu tô curiosa. Ai, que graça, adoro.
Nutri, aí tem chás Ai, que graça. individualizados. Nutri, ó. Muito obrigada. Muito Ai, obrigada. Gente, eu sou chazeira Obrigada. total. Olá. Que fofo, ainda com Que nibs de delícia. cacau, pimenta rosa. Olha, maravilhoso Maçã, para energia. manjericão. Maçã. Esse é um blend Adorei. de uma farmacêutica que ela fez Amei. para energia, mas ela Que faz lindo. muito legal. Ela faz para TPM, ela faz para parte da menopausa, ela vai fazendo blends de Maravilhoso. ervas para melhorar os Muito sintomas. obrigada. Sensacional, Amei. que presentão, Não é legal? meninas. Muito obrigada. Adorei. Obrigada. Adorei. Obrigada. Bom, prazer te conhecer, adorei, Obrigada, viu? Obrigada. Nós Aí, agradecemos muito. Vamos tirar a carta da intuição. Elas vão tirar a carta da Opa! intuição. Eu não vou tirar mais, porque a minha foi tensa da outra vez. Amei. Você acha que eu tiro, Marlene? Marlene Matos. A gente tira a carta junto? Tira, tá bom. A diretora. Você prefere, Marlene Matos? Peraí. Ops. Eu acho que ela pode virar nossa diretora, sério. Eu tô gostando. Vão primeiro vocês. Vocês, por favor. Agora é o momento que a vida, o Foi. universo fala pra falar pra elas, entendeu? Tá. Que é o recado que a gente tem pra elas. Nossa, meu forte. Pode deixar. Gente do céu, que louco. Ah, Posso? pode. Claro. Porque a minha carta é o reflexo. Olha isso. E aí, dermato, Ai, falando de gente, espelho, de... Que medo. A minha carta é o reflexo. Então, olha, servimos de espelho uns aos outros nessa jornada. Uma grande oportunidade de nos descobrirmos pelas atitudes alheias. Ai, que lindo. Que lindo. gente. Parabéns. Perfeito. E eu sou a louca Perfeito. do espelho, gente. Porque eu acho que... Ela na hora tem- que eu ela li tem- reflexo... A Karen conhece A Dé tem lá, um quadro É. no Instagram dela que chama no espelho, É. no banheiro, não tem um... que é o papo de lavabo. Ah, o papo E a de gente lavabo, eu tem tenho espelho milhões no de fundo. espelhos, Ela, e Ai, que eu- delícia. Eu dou uma tarefa, eu falo, gente, olha lá no espelho, vê o que tá bom, o que tá ruim, conversa com você e tal. Porque eu acho que... E eu tenho Ai, que até uma delícia. collab, enfim, com joias que tem um espelhinho. Porque eu acho que o espelho, ele tem uma simbologia muito assim. A gente, quando não tá bem, você não faz aquele negócio, tipo, ai, não quero nem ver, não quero nem me ver. Não é assim? Quando você tá de bem com o espelho, todo o resto funciona melhor, né? Então eu acho que o reflexo é a carta perfeita pra mim, Marlene. gente. Agora a minha. Discernimento. A repetição pode levar ao êxito ou ao caminho oposto. A dualidade sempre existirá. Esteja atento, a reflexão trará lucidez. Perfeito! Parceria. Você vê que a dupla tá É, cantando de verdade. Vocês estão realmente em sintonia. A minha, ó, sabedoria. A viagem é sempre interna. Eu falei muito sobre autoconhecimento no podcast anterior, né? Aonde vamos, lá estamos. Dedique-se aos bons pensamentos e faça os melhores passeios. Que legal. Muito bom. Muito bom. E a sua? A minha é percepção, Olha, que legal. tá? Às vezes você só precisa silenciar a mente e dar vazão à sua sensibilidade. A intuição dá sinais. Atente-se a essas sensações. Demais. Maravilhoso, Ótimo, amei isso, ótimo. gente. Tudo, gente, parece que todas as cartas são prontas pro puerpério com essas mulheres, hein? Sempre. E aí Vamos se deixar as cartinhas conectaram, aqui né? pro Fer tirar uma foto? E as Cadê cartas se sabedoria? conectaram, né? Total. Aqui, ó. Pode tirar, Fê. Aqui, Fer, a sua. Bem linda. Gente, obrigada, gente. Um Gente, beijo, até o muito obrigada. próximo. Adorei. Obrigada, um Obrigada, beijo, obrigada. gente. Obrigada pelo Obrigada, convite. obrigada. Muito obrigada Obrigada. mesmo. Obrigada, Beijo, amei obrigada. te conhecer, viu? Que Obrigada. nutri. Não é? Nossa, você arrasou. Eu sabia. Caraca. Você tinha dúvida, amiga? Nossa.